Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. O tema que nós estamos estudando é Deus e eu na minha família. Hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês. Infelizmente a cada dia nós presenciamos as crianças cada vez mais rebeldes, desobedientes, envolvidas às vezes com pecados terríveis, um mundanismo muito grande dentro das famílias. Esse comportamento ruim das crianças é refletido de uma forma muito intensa dentro das famílias, causando males terríveis, e nós precisamos fazer alguma coisa. Esse ambiente ruim que chega dentro das famílias causam conflitos, deixam famílias cada vez mais destruídas, famílias tristonhas, famílias que não refletem a glória de Deus. O ambiente familiar foi criado com um propósito muito específico de, através daquele grupo, as pessoas se aproximarem mais de Deus, conhecerem mais a Deus e, através desse conhecimento, propagar o Evangelho, levar a palavra de Deus a outras famílias. Mas isso não tem acontecido. As crianças devem aprender a respeitar os princípios bíblicos e não se envolver com as coisas desse mundo. E uma das coisas que eu acredito que seja talvez uma raiz desses males, dessas coisas ruins que estão acontecendo dentro das famílias, talvez seja o relacionamento entre os filhos e os pais. Por isso, nós vamos tentar responder uma pergunta: quais as características que devem estar presentes no meu relacionamento com o papai e a mamãe? É isso que eu quero pensar com vocês hoje. 3 características são fundamentais, fazem a base do relacionamento. É onde, a partir daí, você consegue entender melhor o seu papel como filho, entender melhor o papel como do seu pai e da sua mãe, e através desse entendimento você consegue sim ter um lar gostoso, um lar agradável, um lar onde as pessoas têm um relacionamento que realmente agrade a Deus. O primeiro princípio, o fundamento, a base do relacionamento entre os filhos e os pais é a obediência. Então, a obediência aos pais. O que significa obediência? Na Bíblia, a palavra obediência muitas vezes vem traduzida através de outros verbos. Nós vamos ler, por exemplo, a palavra ouvir, escutar, compreender, entender, concordar, consentir. Todas essas palavras, todos esses verbos, eles têm a ver com obediência. Então, resumindo, obediência seria então atender a uma ordem. Mas por que eu devo atender a essa ordem? O primeiro motivo é que a obediência é um dever dos filhos. Veja o que diz em Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra obedecer aqui tem uma ideia de escutar e atender. Não adianta simplesmente ouvir. Eu ouvi o papai e a mamãe disse. Sim, e agora atenda. Faça exatamente como ele pediu ou como ele mandou. Algumas crianças até que escutam bem, mas demoram em atender aos pais. Resultados? Muitas vezes os pais ficam cansados de dar ordem aos filhos. Eu já vi pais que estavam num ambiente de família e ele se vira para a mãe e diz: não aguento mais, fale você, não quero mais falar, não, já falei várias vezes, não adianta, ele não me obedece. E às vezes ele não quer usar a palavra obedecer, é porque ele não me escuta. Não escuta? Ele tem algum problema de audição? Claro que não, ele escuta muito bem. Ele não faz é atender aquele pedido do papai ou da mamãe. Filhos que muitas vezes se aproveitam desse cansaço dos pais para não obedecerem mesmo.
ele já falou uma vez, eu vou ver se ele fala a segunda. Falou não, então não vou atender não. Por que a segunda vez? Por que seu pai tem que falar a segunda vez? Por que a primeira vez já não é suficiente? A Bíblia diz, obedecei a vossos pais. Aqui não diz, só obedeça quando ele falar da segunda, da terceira, da quarta vez, aí você obedece. Mas agora não precisa obedecer. De jeito nenhum, é pecado, isso desagrada muito a Deus. Deus se entristece e não abençoa famílias onde o pai tem que falar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tem que pegar a vara e dizer assim, agora você vai me obedecer. Precisa disso? Mas infelizmente tem que chegar a esse ponto porque as crianças não obedecem. Escutam bem sim, mas não querem obedecer. Agora, por que Deus se entristece e não abençoa aquela família? Vem o nosso segundo motivo. A obediência é vontade de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, verso 6, nós lemos: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, olha só, fazendo o que de coração? A vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A obediência. Quando você obedece ao seu pai e à sua mãe, você está obedecendo também a Deus. Nunca esqueça disso. Mas quem pediu foi o papai e a mamãe. Não interessa. Mas por trás desse pedido tem a obediência a Deus. Resultado, quando eu obedeço, Deus se alegra, Deus me abençoa, meus pais se alegram, minha família é feliz. Eu nunca ouvi dizer que um pai ficou triste. Eu fiquei tão triste, meu filho, tudo que eu peço ele faz. Você já ouviu isso? Não sou até estranho, né? Porque não existe isso. Claro que o pai está feliz, claro que a mãe está feliz. E adivinha quem mais está feliz? Deus, por causa da sua obediência. E essa obediência não deve ser parcial, não. A obediência deve ser completa. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 20, nós lemos: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em que devo obedecer e até quando devo obedecer aos meus pais? Resposta: Colossenses 3 e 20. Obedecer em tudo. Mas porque sabe, né? Tem coisas, né? Sim. E daí? Obedecer em tudo. Você deve sim. Se o seu pai, mas o papai fica querendo dizer a hora que eu vou dormir, eu tenho que obedecer? Tem. O papai fica dizendo que eu devo comer, o que eu não devo comer, eu tenho que obedecer? Tem. O papai fica querendo dar taca até nas minhas amizades, não quer que eu seja amigo do fulano e do ciclano, eu tenho que obedecer? Tem. O papai às vezes não me deixa ir a determinados lugares, ele não quer que eu vá para lugar tal, eu tenho que obedecer? Tem sim. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Nós temos que aprender essas coisas. Mas o que acontece, infelizmente algumas vezes, é que alguns filhos que se dizem até crentes, são cristãos, não estão obedecendo a palavra de Deus. E pode ser que muito disso seja más influências. A influência dos amigos. Porque o meu amigo, ele não faz isso, e o pai dele não está nem aí. Sim, e eu com isso? Eu tenho que estar preocupado com o que o meu pai manda eu fazer, o que a minha mãe manda eu fazer. Não é o que o pai do fulano, do cicrano manda eu fazer. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque eu vou prestar conta diante de Deus da minha obediência ou falta de obediência. Mas o problema são essas influências. Amigos, TV, internet. Porque eu vi lá na internet que as crianças agora estão fazendo isso. Turminho da minha idade.
E, sabia? Eles se dizem até que são crentes. Sim, o que eu tenho a ver com isso? Meu pai deixa eu fazer isso? Não. Logo eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho que obedecê-lo. Precisamos entender essas coisas. Esse comportamento ruim não tem penetrado só nos lares cristãos. O resultado dessas influências é que estamos cedendo a muitos costumes mundanos e destruindo a nossa família. Falta de disciplina. Inclusive, algumas pessoas acham até errado disciplinar os filhos. Mas hoje em dia isso está ultrapassado. Tá, não. Falamos muito disso na semana passada. Disciplina não está ultrapassado. Senão o amor também está ultrapassado. Deus diz: eu disciplino a quem amo. Logo, a disciplina não está ultrapassada. Falta de respeito dentro das famílias. Todas essas coisas são resultados dessas má influências. Esse comportamento ruim tem penetrado nos lares cristãos e tem destruído muitas famílias. Como resultado, estamos expulsando Deus da nossa casa. Sim, Deus não está num lar onde o filho é desobediente, onde o filho faz o que quer, ele acha que é dono da vida dele, ele acha que não deve nenhum tipo de obediência aos pais. Deus não vai estar nesse lar. Não, de jeito nenhum. Agora, adivinha quem vai estar nesse lar? Adivinha quem está adorando esse ambiente de guerra, esse ambiente ruim dentro da sua casa? Isso mesmo, Satanás, o diabo e seus demônios. Porque é que muitas casas às vezes parece um lugar de loucura, o pessoal gritando, aquela confusão, ninguém se respeita, ninguém se trata bem, é filho discutindo com outro filho e aquela confusão. Por quê? Porque o diabo tem entrado nessas famílias. O diabo tem feito um estrago muito grande nessas famílias. Mas vamos para a nossa segunda característica que deve estar presente no meu relacionamento com o papai e a mamãe. A segunda característica é a sujeição aos pais. Sujeitar é estar subordinado ou sujeito a alguém, é submeter-se, é colocar-se debaixo de alguém. Qual é a diferença entre sujeição e obediência? Obediência é o ato de fazer uma ação que foi ordenada por outra pessoa que tem autoridade sobre você. Então é um ato voluntário de cumprir uma ordem. Alguém pede para você fazer alguma coisa, você vai lá e faz aquilo que foi pedido. Sujeitar-se implica em obedecer uma ordem, estando sujeito a penalidades previstas por uma lei. Exemplo, lei de trânsito. Por que eu não passo no sinal vermelho? Porque tem uma lei. Eu tenho que me sujeitar àquela lei. Se eu ultrapassar o sinal vermelho, eu vou ser multado, eu vou ser penalizado. Então a sujeição é o ato de submissão a uma autoridade. Quando eu estou me submetendo à autoridade, eu estou sendo sujeito a ela. Não sujeição resulta em disciplina. Vejamos o que diz Romanos 13:5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Nesse texto, Paulo está falando da obediência que nós devemos ter aos governantes, aos líderes, que são autoridades que foram instituídas por Deus. Apesar do texto não estar aqui se referindo aos pais, nós entendemos que, como os pais também são autoridades instituídas por Deus, temos a liberdade de aplicar esse princípio ensinado nesse texto. Qual é o princípio aqui? O seu pai deve lhe disciplinar. Por quê? Não é só por causa da desobediência, mas porque você está sujeito a ele. Logo, você está sobre a sua responsabilidade, debaixo da sua autoridade. Se o seu pai, quando diz a você: filho, não faça isso,
Se você fizer isso, eu vou lhe disciplinar. Por que você não deve fazer? É só por obediência? Não, é por obediência e por sujeição. Você está sujeito a ele. E essa sujeição pode implicar numa disciplina, sim. Muitas crianças acham que são iguais aos pais. Ah, papai, que é isso, papai? Só acha que eu não posso fazer isso? Qual o problema? Não é assim que deve tratar um pai e uma mãe. Isso é um erro. Seu pai é uma autoridade sobre você. Você acha que você poderia chegar diante de uma autoridade? Imagina só um governador dizer: ei, cara, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas e tal? Vamos lá, vamos fazer isso e tal. Não, de jeito nenhum. Como autoridade, você deve respeito, até a forma de tratar. Você tem que tratar através daqueles princípios que nós estudamos na língua portuguesa, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e você tem até uma forma de tratar. Do mesmo jeito é o pai. Ah, mas com o papai eu brinco com ele. Ótimo, você deve brincar sim com o seu pai. Seu pai deve brincar sim com você. Mas isso não lhe dá o direito de você desrespeitá-lo. Isso não quer dizer que ele é um igual a você. De jeito nenhum. O seu pai é uma autoridade instituída por Deus. E se ele não exercer a autoridade dele, se ele não cumprir o papel dele, Deus vai disciplinar ele também. Não só você, mas ele também. Vamos então para a nossa terceira característica, que deve estar presente no relacionamento entre os filhos e o papai e a mamãe. A terceira característica é honrar aos pais. Em Efésios capítulo 6, verso 2, nós lemos: honra a teu pai e a tua mãe. O que significa isso? A Bíblia ensina que os filhos devem se sujeitar aos pais, sendo obedientes, e devem também honrar aos pais. Primeiro, o que significa essa honra? O que significa honra? Honrar significa estimar, valorizar, reverenciar. Reverenciar, que palavra é essa? Reverenciar é respeito, a ideia de respeito. E reconhecer a autoridade dos pais sobre a nossa vida como vinda de Deus através das nossas palavras e atitudes. A honra é o alicerce, é a base da verdadeira obediência, fazendo que a obediência seja voluntária e muito prazerosa. Quando você honra papai e mamãe, você faz as coisas de uma maneira prazerosa. É uma honra, papai, poder estar lhe obedecendo. Mamãe, é uma honra poder estar fazendo o que a senhora me pede. Quem honra, obedece. A honra é o oposto da vergonha. Veja o Provérbios capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira. Mas olha a segunda parte do verso. Mas o perverso faz vergonha e se desonra. Muito interessante esse texto. Onde reina a graça de Deus, reina a verdade. Mas, por outro lado, onde reina o pecado, reina a vergonha. Veja que no final do versículo, ele diz que o resultado da vergonha é o quê? Desonra. É interessante que essa palavra que foi traduzida por desonra, no original em que o livro de Provérbios foi escrito, lá no hebraico, ela significa se envergonhar. Seria mais ou menos o seguinte, o resultado desse versículo. Aquele que faz vergonha, vai passar vergonha. Isso mesmo. Quando você faz seu pai ou sua mãe passar algum tipo de vergonha, no final, será você que estará sendo envergonhado. Não esqueça disso não. Criança, não envergonhe seu pai e a sua mãe. Quantos pais ficam entristecidos,
envergonhados por causa de seus filhos. Filhos que chegaram para dar muita alegria, muito gozo, muita felicidade para os pais, mas têm causado vergonha a seus pais. Quando é que um filho desonra os seus pais? Várias são as situações onde os filhos desonram os pais, mas eu quero citar algumas aqui, rapidamente. Primeiro, ao falar grosseiramente com eles. Entristece às vezes quando eu vejo um filho tratar o pai de uma maneira grosseira. E isso não é só na frente das pessoas que causa vergonha, não. Só é você e ele. Com certeza um pai que o filho trata ele de uma forma dura, ríspida, com certeza esse pai, sim, ele se envergonha muito com isso. Cuidado, trate o seu pai com carinho, com amor, trate ele com respeito. Ele é seu pai, é a sua mãe, eles te amam. Segundo, ao se referir a eles com palavras desrespeitosas. E agora tá na modinha aí chamar o pai, ei velho, mamãe, aí coroa, não sei o que, essas palavrinhas, essas gírias. Cara, papai, ei cara, vem cá. Cara, que isso? Isso é forma de tu tratar teu pai? Esse tipo de tratamento não cabe a um pai, principalmente se você for um crente. Trate com carinho, trate com respeito. Terceiro, outra maneira de você envergonhar é desobedecendo a ele. Quando você desobedece o seu pai, ele fica envergonhado, sim. Ele fica triste, ele fica sofrendo acolá. Poxa, não foi isso que eu ensinei para o meu filho. Eu não queria receber isso do meu filho. Isso é ruim, isso machuca qualquer pai. Quarto, ao trair a confiança deles. Pensa que traição é só de homem e mulher? Não, tem muito filho traidor. Filhos que são verdadeiros Judas. A gente ensina e nas costas da gente fica fazendo diferente. Aí depois a gente descobre, porque mentira, vocês sabem, mentira tem perna curta. Ah, tu sabia que teu filho disse isso e isso? Eu disse, não, meu filho jamais diria isso. Tem certeza que foi ele que disse isso? Tenho. Tá até gravado, ó. Passou aqui, ó. Vamos gravar aqui, tá aqui ó, no WhatsApp, aqui, ó. Olha aqui no Instagram, olha aqui no Facebook, aqui nas redes sociais. Tá lá tem lá a gravação dele. Olha o que ele fez. Isso é traição. Isso machuca, isso envergonha muito. E tem muita criança que está traindo os seus pais. Ao pecar contra Deus, quem é o pai que não se envergonha ao ver um filho cometendo um pecado? Todo pai se envergonha. A sujeição dos filhos aos pais existe enquanto fazem parte da mesma família. Mas a honra é devida enquanto os pais viverem. Um dia você vai deixar de se sujeitar aos pais. Quando você crescer, já estiver com a sua família, você não precisará mais estar sujeito ao seu pai e à sua mãe. Mas existe uma coisa que você nunca vai deixar de fazer. Por quê? Porque a Bíblia ordena, é honrá-lo. Você deve honrá-lo enquanto ele viver. Você deve honrá-lo sempre. Por quê? Porque Deus manda. Ponto. Você pode estar casado, rico, ser independente, não estar mais debaixo de sujeição em relação aos pais, porém, sempre deverá respeitá-lo, honrá-los e amá-los. Aprendemos 3 características que devem existir no relacionamento entre filhos e pais: obediência, sujeição e honra. Nós lemos em Efésios, o capítulo 6, os versos 1 e 2. Mas eu quero encerrar lendo o verso 3. Veja o que diz. Efésios, capítulo 6, verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Há uma promessa
aqui muito especial para aqueles que obedecem. Sujeitem-se e honrem aos seus pais, e uma vida longa te espera. Não se trata de algo apenas espiritual, mas literalmente uma promessa para a vida sobre a terra. Todos os mandamentos de Deus trazem bênçãos para aqueles que lhe obedecem, mas esse em especial é o primeiro mandamento que menciona claramente uma promessa para esta vida. Algumas pessoas têm procurado tratamento para viver muitos anos, remédios que fazem rejuvenescer. Porque eu queria viver 100 anos, eu queria viver mais de 100 anos. Você quer viver muito tempo? A Bíblia te dá o remédio. Aliás, é um remédio muito fácil de tomar, não tem contraindicação. Eu te garanto que o resultado dele é eficaz. Por quê? Porque foi dado por Deus, o médico dos médicos, aquele que sabe receitar remédios como ninguém. E ele diz: obediência e honra aos pais. Esse é o remédio para quem quer ter uma vida feliz, uma vida longa, longeva. Que Deus nos abençoe com essas verdades. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra, obrigado pelos ensinamentos tão ricos que podemos extrair da Tua Palavra. Ajuda que cada família aprenda a se relacionar de uma maneira tal que te agrade, que te honre, que seja motivo de outras pessoas serem contagiadas e buscarem conhecer esse Deus maravilhoso que Tu és. É o que eu te peço, no nome e por amor de Senhor Jesus Cristo. Amém.